Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bom, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos iniciar mais um vídeo, no qual estaremos revisando o conteúdo relacionado à cidadania. Vocês sabem o que é cidadania? Bom, primeiramente, cidadania é um conjunto de todos os direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade, né? No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto do seu espaço e da sua posição em poder para conseguir intervir nesse espaço, né, no qual ele vive. Ou seja, é o seu papel enquanto cidadão, tá? Só que esse cidadão, né, ele tem dois papéis muito importantes. O primeiro é o direito, mas também ele tem o dever, tá bom? Então nós temos esses dois papéis que o cidadão exerce. Ele tem o seu direito, mas também tem os seus deveres. E aí nesse vídeo a gente vai saber distinguir, né, o que são os seus direitos, o que são os seus deveres, quais são os três poderes que nós temos enquanto sociedade, como que a gente vive, porque todos esses conjuntos que estaremos falando aqui nesse vídeo, ele faz com que a gente consiga, enquanto seres humanos, se organizar melhor enquanto sociedade, tá bom? Para que a gente possa viver de uma maneira mais harmônica, nós temos a nossa cidadania, nós temos o nosso papel, né, enquanto cidadão. Então, todos os indicadores aqui desse vídeo vão estar voltados para esse tipo de relação, tá? O que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é nossa obrigação a fazer, o que não é nossa obrigação a fazer. Bom, galera, então vamos lá. Primeiramente, vamos iniciar pelos direitos e deveres. Bom, direito está relacionado a tudo que possui ao cidadão. Tudo que é seu por direito, tudo que é seu porque tem que ser seu. E esses direitos, gente, estão relacionados a direitos básicos, a cumprimentos básicos para um ser humano conseguir sobreviver. Professora, mas então quais são os direitos de um cidadão? Bom, está relacionado ao ir e vir, né? Ter a liberdade de ir e vir, ter acesso a uma saúde, ter acesso a uma educação, ter acesso à moradia, ter acesso a uma alimentação, ter acesso a recursos básicos para a sobrevivência de um ser humano, tá? Então, o direito está interligado a tudo isso, né? Principalmente a liberdade de expressão, no qual a gente vive, né, numa democracia onde todo mundo pode expor a sua opinião sem ser julgado ou ser imposto, né? Todo mundo tem o direito de pensar, de criticar e de refletir no ambiente no qual vive. Então nós temos esses direitos enquanto cidadão e principalmente esses direitos básicos, né? Que é você comer, que você tomar um banho, né? Porque você tem direito à água, você tem direito a uma moradia, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esses direitos básicos, o que todo mundo deveria ter, né? Se a gente for parar para pensar. Mas esses são os nossos direitos enquanto cidadãos. Mas, professora, então, o que são os nossos deveres? Bom, os nossos deveres estão relacionados, né, a zelar pelo espaço no qual a gente vive, principalmente espaços, né, no qual a gente usa constantemente, principalmente espaços públicos, né, no qual a gente não precisa deixar, né, o nosso lixo na praia. A gente pode recatar o lixo, porque é nosso dever enquanto cidadão, porque a gente vive nesse ambiente, a gente usa esse ambiente, então por que a gente, né, vai deixar o lixo ali? Então é zelar pelo espaço, é o voto eleitoral, né, no qual nós devemos exercer esse nosso papel enquanto cidadão. No entanto, como a gente vive numa democracia, você não é necessariamente obrigado a votar, mas enquanto cidadão é o seu dever, né, de você saber quem você quer colocar para te representar numa esfera maior, numa gestão política e administrativa. E aí, esses, né, são alguns dos nossos deveres. E também o que? O mais importante, o cumprimento de leis, né? Porque existe todo um arcabouço
legal e constitucional que rege a nossa sociedade, né, no qual a gente vive. Porque se a gente não tivesse lei, se a gente não tivesse constituição, como é que a gente iria viver? Talvez a gente iria viver num caos, né? Porque nada é proibido, tudo pode, todo mundo não é amparado por nada. Então seria um caos, né? Então, por conta dessas leis, dessa legislação, desse poder constitucional, nós temos essas leis a serem cumpridas. Então, é o nosso dever, enquanto cidadão, cumprir essas leis, tá bom, galerinha? E aí também, né, a gente tem essa linha tênue entre as leis, os deveres, e temos os 3 poderes, no qual exatamente, né, eu já dei até aquele spoiler lá atrás de que rege, né, o que rege a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, tá? Quais são os 3 poderes? Então, a gente vai ver esses 3 poderes agora. Bom, nós temos os 3 poderes, né? Que são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Bom, professora, qual é o papel, qual é a função do poder, de cada poder desse, né? Vamos começar pelo legislativo, tá bom? Vamos lá. O poder, né, do legislativo tem a função de quê? Criar leis, né? Direcionar essa funcionalidade da nossa vida enquanto sociedade, né? É responsabilidade de elaborar, de proceder à fiscalização, né? O financeiro, o orçamento, os patrimônios, tudo que compõe o território nacional, que compõe a União, que é de direito, né, do brasileiro do Brasil. Então, o poder legislativo, desculpa, falei errado, ele está interligado a elaborar e a fiscalizar essas leis, né? Que são os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, né? Os nossos representantes. Por isso que a gente fala, né, que é muito importante da gente saber quem a gente está colocando lá, mesmo não sabendo, né, 100%, mas procurar saber quem nós estamos colocando, porque eles estão nos representando e eles que vão dizer, né, o que é bom ou não pra gente. Então, por isso que quando a gente tem que votar, a gente tem que pesquisar bastante, procurar saber, para realmente ver se o nosso voto, né, em determinada pessoa é válido. Porque ela que cria e elabora e ela tem que fiscalizar essas leis. Porque não adianta só você elaborar e você não fiscalizar, né? Porque é aquilo, falar é fácil, fazer é difícil, né? Então é exatamente esse ditado, galera. E agora temos o poder executivo. Professora, o que é esse poder executivo? Bom, ele tem a função de governar o povo e administrar os seus interesses públicos, de acordo com as leis previstas, principalmente pela Constituição Federal, ou seja, a Constituição que foi elaborada, né, por essas pessoas que estão nesse poder legislativo. E aí, o poder executivo ele tem, né, como a função de nos representar de uma maneira mundial, né? Ele é o nosso chefe de Estado, né? Ou de governo, chefe de Estado ou chefe de governo. E ele é o nosso representante principal, ou ela, né? É o nosso representante principal. E ela também tem como função de governar e administrar todos os interesses relacionados ao povo, tá bom? E agora vamos, né, para o poder judiciário, que está relacionado a todos os órgãos da justiça no Brasil, tá? E aí existem as primeiras instâncias, segundas instâncias, né? As competências originárias. Aí é um papo mais assim, né? De direito, principalmente direito constitucional, tá? Só que esse poder ele tem como objetivo mesmo julgar, né, de uma maneira, entre aspas, julgar as ações apresentadas pela sociedade, tá? Esse poder judiciário está relacionado aos advogados, ao poder tudo que
está voltado às questões jurídicas, às questões de justiça brasileira, através das leis, através, né, de tudo que já aborda a nossa sociedade. Aí entra a justiça do trabalho, os tribunais regionais, né, todas essas questões no poder judiciário. Ou seja, são esses três poderes que regem a nossa sociedade para a gente viver de uma maneira mais harmônica e uma maneira mais fácil, né? Porque se cada um criasse suas próprias leis, criasse as suas próprias, o seu próprio modo de vida, talvez iria virar uma bagunça, né? Então por isso que a gente precisa de alguns princípios para que o limite, o respeito e a liberdade de cada um seja respeitado, tá bom, galera? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, principalmente porque é de importância vocês saberem o que rege o nosso país, qual é o seu direito enquanto cidadão, porque vocês são cidadãos, né? E aí, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, espero que tenha ajudado. E caso tenha qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom, galerinha? Tchauzinho, até a próxima, hein?